Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Viviane Dias e trabalho com estética íntima feminina e masculina. Vamos começar o primeiro episódio do podcast Conexões Íntimas, para conectar pessoas, profissionais, para saber um pouco das experiências de vida. E hoje estou com uma convidada maravilhosa, que é a Bruna Vilhena. Ela é sexóloga, psicóloga e trabalha como analista do comportamento humano. Mas antes de eu pedir para ela se apresentar, vou pedir 3 coisas para vocês. Curte esse vídeo, porque o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante. Ele manda para mais pessoas. Aperte o sininho para novos conteúdos e se inscreva no meu canal. Vamos lá, Bruna? Se apresente, por favor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e me apresentar um pouquinho, falar um pouco como eu trabalho, né? A Viviane já apresentou um pouco das minhas profissões aí. Eu sou primeiramente psicóloga, analista do comportamento humano e sexóloga. Eu tenho ênfase aí em relacionamentos amorosos, né? Trabalho com terapia de casal. E comecei a desenvolver com a sexologia dentro da terapia de casal quando eu vi a necessidade de falar mais sobre a temática. E a partir daí veio surgindo outras áreas, né, como disfunções sexuais, outras necessidades. E eu percebi que tinha um mercado muito grande. Apesar de ser tabu e de ser um conteúdo muito sensível, as pessoas estão sedentas por isso. Sim. E elas têm uma dificuldade muito grande de falar entre os ciclos de amigo, e procurar um Sim. profissional acaba sendo uma alternativa muito promissora nesses casos. E eu fiquei até curiosa para entender um pouco, porque para eu entrar nesse mercado foi um processo natural a partir dos meus atendimentos mesmo em terapia de casal. O que te motivou a entrar nessa área? Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para me formar dentro da especialização de harmonização facial. Mas eu comecei a ver um outro universo. Dentro da minha pós-graduação, eu comecei a ver um universo dentro dessa área íntima, onde um profissional deu uma aula e eu falei assim, gente, me identifiquei. E eu vi o quanto é isso que você falou, a necessidade das pessoas não terem esse tipo de profissional no mercado para trabalhar essa área específica que é a área íntima, né? E aonde que eu entro aí? Melhora a autoestima, melhora as disfunções, melhora a potência na ereção, melhora na relação do casal. Então, isso vai de acordo com todo, não é só a estética. Eu falo sempre nos meus vídeos, no meu Instagram, que vai além da estética, porque melhora mesmo. Então, assim, o paciente chega no meu consultório, ele vai fazer o procedimento, ele vai sair imediatamente com o órgão dele calibrado e dependendo com um tamanho maior. Então, ele já tem, assim, o sorriso daqui a aqui, né? Já está totalmente feliz. E a mulher, ela vem me procurar exatamente por uma dor física e mental, né? Porque ela vai trabalhar ali a parte que eu falo dos pequenos lábios, que é a parte onde eu entro com a ninfoplastia, que é essa cirurgia sem corte, e diminuir e melhorar essas assimetrias, né? Melhorando a parte da dor, ao sentar com a calcinha, na relação sexual e também na dor mental. Então, eu tenho casos e casos, né, de pacientes dentro do meu consultório por conta das situações que a gente ouve, sabe? E assim, é sensacional. Então, isso me motivou a trabalhar cada vez mais com essa área. Então, assim, a minha especialização total está sendo para a área íntima. Claro que em alguns casos eu faço a parte facial, enfim, mas não é o que eu amo de paixão. O que eu amo de paixão é essa área íntima. É trabalhar com a autoestima das pessoas. É segurar na mão do meu paciente e falar assim, agora você vai ter uma nova vida, transformada. Mas eu imagino que já aconteceu também de você realizar algum procedimento e a pessoa ainda assim continuar insegura. Já aconteceu? Não, com certeza. Tem casos que eu falo que aí a gente tem que ter, saber, né, e ter esse jogo de cintura, né, conversar com o paciente, tá também fazendo o procedimento, mas tá indicando para um outro profissional que tem coisas que eu não vou dar jeito, né? Tem coisas que eu não vou dar jeito, porque às vezes você faz o procedimento, você aumenta, você engrossa e ainda o paciente não está satisfeito. Então aí já vai além
da minha capacidade. É porque não é só uma questão corporal, né? Exatamente. Envolve outras questões de autoestima aí que pode estar ligada a questões voltadas à história de vida de cada um, né? Que aí entra o seu caso, né, Bruna? Ah, com certeza. Eu trabalho muito com isso. Só que diferente da forma como você trabalha, o meu processo não é rápido, não é instantâneo. Não. Demora pra caramba psicoterapia. Porque imagina, você pega aí uma pessoa de 30 anos, ela tá 30 anos modelada até aquele tipo de crença. Então você tem que pegar, quebrar essas crenças e instalar crenças novas. Então isso é um processo muito longo. demorado. E é um processo doloroso. É muito por isso mesmo, muitas pessoas elas desistem no meio do caminho e elas não persistem no processo terapêutico. Mas é muito importante passar por todo o processo, porque o que acaba acontecendo muitas vezes, e aí você pode até confirmar isso para mim. Quando a pessoa ela tem esse problema de autoestima e ela não trabalha em psicoterapia, ela vai modificando a imagem dela constantemente, Exatamente. vai perdendo a mão e ainda assim ela não se encontra satisfeita. Exatamente. Ela perde identidade, né? Ela vai fazendo coisas que agora a gente sabe que a estética tá aí para isso, né? Ajuda, mas também piora. Né? Porque é exatamente o que você falou. Vai mexendo num todo. A questão não é só a trabalhar a parte íntima. A pessoa já vai para um outro processo, né? Que é mudar rosto, mudar. E vai nessas mudanças, né? E vai perdendo a mão, E né? vai perdendo a mão. Aí você não consegue mais ver quem é aquela pessoa. E a pessoa se perdeu no caminho. Então eu falo que essa questão da estética, eu falo que é um pouco perigosa para algumas pessoas que não têm esse controle, né? Que precisa-se de um controle, né? Então, quando eu vejo que o paciente, ele vai no meu consultório, ele quer fazer um tratamento, né? E trabalhar essa parte, eu pergunto tudo, sabe? Eu quero saber um pouco da vida dele. E os casos são assim, são surreais, que tem casos que não consigo. Aí, às vezes, eu delego, né? Eu tenho que delegar para alguns outros profissionais, porque tem coisas que é um urologista que vai fazer e não eu. Sim. Às vezes é um psicólogo, que é o seu caso, não eu. Ou um trabalho de terapia de casal. Então, assim, precisa-se sim de estar acompanhado. E muitas das vezes eu acho engraçado que vem o casal, né, me procurar, eles se identificam comigo. Então, eu atendo muitos casais. Vem a esposa que marca para levar o esposo, ou o esposo quer dar um presente para a esposa. Então, é muito legal essa conexão que eles acabam tendo comigo dentro do consultório, né? No início eu achei que ia ser um pouco difícil, por eu ser mulher e ter que atender homens, né? Até algumas amigas da faculdade falaram, nossa, mas vai dar certo isso? Eles vão conseguir se sentir... como é que fala? Seguros, de tirar ali a roupa, de estar nu perto de você. Eu falei assim, não sei, mas vamos lá, porque assim, eu sou uma profissional. Eu falo para meus pacientes, eu sou um profissional como um urologista, como um ginecologista, né? As pessoas, elas não têm que tirar a roupa para fazer a avaliação, não tem jeito. E eu ficaria mais preocupada com você como profissional em questão de assédio do que exatamente com os homens. Isso também acontece. Não vou falar que não, né, gente? Porque assim, é um mundo. Tem pessoas que são maravilhosas, né? Que eu tenho pacientes maravilhosos, entendem que o me limite, respeitam, né? que assim. Eu falo que eu levo para a vida, mas tem outras pessoas que não são meus pacientes que entram ali e, né, fazem o que querem, né? Mandam nudes, mandam vídeos e mandam tudo. Aí eu simplesmente faço o quê? Bloque. Mando para o meu jurídico. É isso que eu faço, porque não, né? Se existe a consulta, Bruna, para avaliação, como é que eu vou ficar recebendo nudes a vida toda? Não dá, gente. É surreal o que os pacientes... pacientes não, que não são pacientes, né? Porque se a pessoa quer ser paciente, se ela quer fazer um procedimento, ela vai agendar uma consulta. Isso é fato. Ela agendou a consulta, ela vai ter todo o meu trabalho ali, eu vou estar avaliando, vou conversar, vou passar valores. Agora, o povo que começa a mandar os negócios assim aleatórios, no Instagram, então... Não, Instagram é terra sem lei, eles acham, né? Mandam lá no direct pra mim. Teve um paciente do Rio, o perfil do paciente era ele e o filho. Eu falei, quer saber informação, né? Porque eu atendo no Rio, atendo em São Paulo, atendo aqui em Vitória, tô indo atender até em Mato Grosso agora, gente. Tá assim, né? Todo mundo tá querendo aumentar os centímetros aí, a gente vai dar um jeito, tá? Vocês podem me seguir aí, me chamem, porque eu já tô chegando nas cidades, hein? E ele tava com perfil com o filho. E eu falei, nossa, que fofo, vai perguntar. Daqui a pouco eu recebo 2 vídeos.
E tava lá daquele jeito o vídeo, tá? Até chegar no finalmente. Pois é, É gente. desse jeito. Nesses casos aí você vê que a relação tá bem desequilibrada. Eles estão precisando de uma terapia de casal. Não é? Porque assim, não tem necessidade eu receber isso, né? Porque na verdade foi no meu celular. Mas se fosse uma secretária, se fosse uma pessoa que estivesse fazendo esse trabalho, né? Não, qualquer pessoa é extremamente desrespeitoso. Desrespeitoso. Eu só falei assim, estou encaminhando para o meu jurídico, desse jeito. Porque assim, as pessoas têm que ter respeito, né? Respeito com o profissional. Porque eu trabalho com a parte íntima do homem e da mulher, mas eu preconizo o respeito com a minha pessoa, o meu profissional. Né? Como você também deve ter casos, né, Bruna? Eu já tive muitos. Então. Então conta um caso pra gente, vai, Bruna, conta um caso pra gente, né? Que eu tô contando os meus, ela não tá contando, tá muito tímida. Vamos lá, conta um caso aí pra gente. Então, é porque, assim, como eu não trabalho diretamente no órgão e não tem nenhum manuseio, Sim. né? Antes eu atendia presencial, hoje eu só atendo online. E eu lembro que eu atendi um cara que ele tava numa relação onde a mulher tava muito depressiva. Uhum. E ele gostava muito de validação, de terem mulheres o tempo inteiro validando o ego dele. Sim. Então, às vezes, ele mandava fotos sem camisa pra mulher. E ele era muito bonito. Ele não era uma pessoa feia, ele era muito bonito. Então, ele mandava foto para essas mulheres para receber algum tipo de validação. E aí, ele procurou uma psicóloga que, de alguma forma, atraísse ele e quis reproduzir o mesmo comportamento que ele reproduzia na vida cotidiana dele. Mentira. Então, ele entrou em terapia com o objetivo de tentar me seduzir. Meu Deus. E aí, quando eu fui percebendo os comportamentos dele, na época eu ainda estava fazendo pós-graduação de análise do comportamento humano, eu nem era sexóloga ainda. Eu virei pro meu professor, falei assim, olha, eu posso estar muito errada, mas eu notei isso, eu notei isso, eu produzi isso de análise. E aí ele falou, comportamento manipulativo sedutor total. Aí ele falou, olha, você vai condicionar ele a isso e vai colocar ele em análise. E aí eu lembro que eu cheguei em consulta, eu falei, fulaninho, você descreve isso pra mim, né, que você realiza na sua vida cotidiana e tal. Mas engraçado, na sessão X você emitiu esse comportamento, na Y você fez isso, na Z você fez isso. Você tá tentando reproduzir o mesmo comportamento que você reproduz com as outras aqui em terapia? E aí ele começa a chorar e ele desarma totalmente. Aí ele fala que sim, que foi algo totalmente planejado. Ele confessa realmente que o objetivo dele era me seduzir em terapia. Gente, que loucura, né? Como é que pode um negócio desse, né? Mas a gente acha que não, né? E ainda é online, imagina. Não, era presencial. Era presencial? A partir daí também eu nunca mais voltei a atender presencial. Não, eu vou falar pra você assim, online. eu vou falar pra você, eu nunca fui assediada dentro do consultório. Minto. Dentro do consultório eu nunca fui assediada, mas depois que o paciente saiu do consultório, começou a mandar um monte de mensagem. Esse foi Não, o meu foi um monte de mesmo, mensagem. Porque ele, assim, sentado no sofá de frente pra mim, ele descrevia como é que era a performance dele sexual. Aí, nesse dia que eu confrontei ele, que ele entrou em análise, ele tava descrevendo isso, eu interrompi ele e falei, fulano, você sofre de alguma disfunção sexual? Ele falou, não. Eu falei, então qual o objetivo de descrever todas essas coisas em terapia? Sim. Aí ele travou assim, eu falei, não tem função terapêutica. Você tá reproduzindo o mesmo comportamento lá de fora com algum objetivo? Que aí foi quando ele... Aí ele foi, desencadeou e chorou, né? Então, eu tenho um amigo meu que ele faz a mesma área que eu, né? Estética íntima, masculina. Só que ele só faz masculina. E ele tava levando pros atendimentos, que ele faz Rio e São Paulo, como eu também, um amigo dele, sai lá da região dele, para levar um amigo dele para acompanhar. Sim. Porque ele foi atacado dentro do consultório. Por um paciente. Nossa. E aí ele me perguntou, você não tem medo? Aí eu falei assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei com ele, eu nunca pensei nisso. Eu já fui atacado. E eu tenho medo. E aí eu comecei a ficar muito nervoso nesse dia. Ele falou, ficou muito nervoso. E ele, dali pra agora, ele só vai acompanhado desse amigo dele por conta disso, entendeu? A gente tá exposto, né, gente? Não tem como, né? A gente mexe com uma área muito particular, muito íntima. E outra coisa, as pessoas estão muito carentes hoje em dia. E a carência, ela acaba desencadeando essas coisas. Igual, por exemplo, eu atendi uma mulher que era casada,
que ela tinha totalmente certeza da sexualidade dela, e ela falou que tava começando a ter sonhos eróticos comigo. E aí ela falou, Bruna, eu tô te falando. Mas ela, assim, sem ser invasiva nem nada. Sim, mas Aí ela falou, Bruna, não eu tô sei o tendo que tá esses sonhos com acontecendo você, comigo. eu não sei o que tá acontecendo. Eu falei, olha, é normal. A vida sexual dela não tava em alta na época. Aham. Então ela tava privada. Tinha eu toda semana dando todo um acolhimento, toda uma, Aham. né? E aí ela falou que ela começou a se confundir e começou a acontecer isso. E aí, quando ela conseguiu analisar em terapia e viu que era uma questão de carência, Uhum. que isso que estava produzindo determinadas coisas, nossa, aí tudo fluiu normalmente. Mas eu achei legal dela ter a coragem de De chegar e vir e se falar, abrir se e abrir. contar, porque aí a gente conseguiu analisar e entender o quanto ela estava privada dentro do Uhum. casamento dela. Mas olha, essa questão que você falou das pessoas estarem muito carentes, isso acontece na adolescência. Eu falo assim, meninos jovens, né? Esses adolescentes agora que são meninos jovens que estão descobrindo o mundo, que estão descobrindo as pessoas, que se relacionam entre eles, né? Então, assim, eles estão carentes. Eu vejo que eles estão carentes, assim. E quando eles acham alguém que dá essa mão, que seja mais parceiro, que tá ali o tempo todo, acabam que nem sabe exatamente se é isso que querem, mas tá tudo bem. E tá tudo bem. E não é só uma questão lá na frente, não. Eu tô vendo de agora. Às vezes por conta de famílias, de Processo pais de e criação, mães, de né? criações, né? De pais e mães que não estão do lado dos filhos. Que deixam os filhos e não estão com eles, não perguntam como é que foi a vida, como é que foi o dia. E eles estão jogados. Então, assim, isso já vem desde cedo. Eu falo que se você não tiver uma base dentro de casa, A lá na dependência frente. emocional é a É, resultante. isso aí. Aí lá na frente a gente sabe o que a gente vai ter que fazer muita terapia, Ah, né? vai. Ó, eu falo que todo mundo tem que fazer, Eu né? E acho. não dá para parar de fazer, porque a gente se descobre cada vez mais, né? Quando você está fazendo terapia, quando você está fazendo análise. Então, infelizmente as pessoas não têm essa visão, né? De como que hoje o psicólogo é importante para uma formação, né, para qualquer coisa, até para você descobrir o que você quer. Eu fui descobrir, fazer de novo faculdade com o meu psicanalista, porque eu estava meio desgostosa da vida, eu falava assim, não sei o que eu quero, não me encontrei. Ele falou, mas você não se encontrou? Ele falou, eu com 40 anos, Viviane, eu era agrônomo, até os 40 anos. Dava aula e tal, era agrônomo e tal. E eu me descobri e comecei a fazer psicologia. E aí ele falou assim, e vi um outro mundo. Aí eu falei, não tem idade. Não. Aí eu comecei, aquilo virou minha chave. Falei, vou começar a estudar. E comecei a fazer faculdade de novo. E hoje eu sou uma outra profissional, porque eu trabalhava com outra coisa. E hoje eu estou aí na área da saúde, trabalhando com estética íntima, que eu acho que eu nunca imaginei que eu faria. Né? Até meu pai fala assim: ah, Maria, formou, pegou o diploma e está trabalhando, fazendo piu-piu e pepeca. Tá melhorando os piu-piu e as pepecas. Eu falei, claro, né, pai? Eu tenho que fazer o que o povo pede, o que o povo está precisando. E se eles encontraram em mim essa conexão, por que não? Amei, amei, amo o que eu faço, falo mesmo com minhas pacientes, com meus pacientes, amo o que eu faço porque eu gosto. É claro que a gente, né, também não vive de amor, né, Não. de flores, né, a gente tem que trabalhar. Mas eu falo que essa conexão surgiu e aí só foi entrar de cabeça mesmo. Mas uma coisa que você falou faz muito sentido sobre a dependência emocional, que eu vejo que além disso, eu falo que o mal, né, da sociedade hoje é a dependência emocional e a comparação. Porque a comparação, ela abre Uhum, portas para uhum. inseguranças, né? E isso daí gera vários déficits na vida do indivíduo. Então, quando eu penso nessa vertente de comparação, é que elas ficam olhando, né, aquele modelo ali que tá no Instagram, muitas Exatamente. vezes, já Nossa. chega até com a foto para você do Uhum. que quer, né? E às vezes a gente até fala assim, tá, mas não tem como você ser fulana, né? Sim, Vamos fazer a exatamente. melhor versão sua, que eu acho que é o ideal a gente sempre buscar ser a nossa melhor versão. E pegando nessa vertente, a gente observa muitas inseguranças Uhum. atreladas a isso. E essas inseguranças, elas atrapalham muito no comportamento sexual. Também. Eu imagino que muitas pessoas que chegam lá
com essa questão do órgão sexual, chegam até com vergonha de mostrar. Sim. Já aconteceu isso, né? Então, eu falo o seguinte, que uma baqueta não é igual a outra. São coisas diferentes, são pessoas diferentes. Existe aquele que tem mais retração, existe aquele que tem menos retração, aonde a gente consegue trabalhar melhor. Então, não adianta o fulano olhar lá nas minhas fotinhas, que eu tenho lá, eu mostro assim, ó, o que consegue fazer o procedimento. Eu quero ficar igual isso aqui, ó. Tem uns que apontam, eu quero isso aqui, ó. Eu falei, pois é, né, eu também. Aí eu dou uma olhada pra ele. Eu também queria que ficasse, porque se eu conseguir chegar nisso aqui, meu amigo, eu vou ter que colocar bastante ácido hialurônico. Então isso, né? Aí já vem um cifrão, assim, pra mim seria Tem um ótimo. limite, né? A ser Tem um colocado. limite, não dá pra colocar o que eles querem. Ah, porque eu vi no Instagram do fulano de tal que ele colocou e o negócio ficou enorme. Falei, mas ele já a base tinha, dele né? já tinha alguma coisa. Já tinha um órgão legal, né, meu amigo? Então, assim, temos que ter essa, eu falo assim, que o profissional ele tem que olhar também e saber que tudo tem um limite. Tem um limite para colocar a quantidade, tem um limite para poder falar com o paciente, eu consigo ou não consigo, porque vai ter problemas que eles vão vir no meu consultório, disfunções, por exemplo. Disfunção erétil. Eu não salvo, eu ajudo, né? O urologista que vai te ajudar nessa hora. Ou a sexóloga. Não, se ele tiver um problema, que eu falo saúde. De órgão física. Falamos de saúde aqui, olhando para a parte da saúde. Tem disfunção erétil por conta de saúde. Um paciente meu de 68 anos me procurou. Ele tinha esse problema. Ele tem que buscar um tratamento contínuo com um urologista. Já não é o meu caso. Eu posso ajudar? Olha como é que entra eu e você. Eu entro depois que ele fez o tratamento, melhorando o órgão dele. E você entra melhorando a cabeça. Vai ser perfeito. E se for multifatorial, o urologista entra trabalhando essa parte ele vai entrar. Então, ele entra primeiro. Primeiro é o urologista. Depois entro eu, depois entra você. Entra em conjunto. Aí bota todo mundo na mesma panela. Olha a conexão de profissionais. É por isso que eu falo que a conexão, ela age nessa hora aí, ó. Você tem que ter um conjunto. Você não viu o meme do Instagram, não? Que fala que eles brincam que é tudo um efeito dominó, que é tudo uma pirâmide. Que você vai na terapia, aí ele fala que você tem que fazer exercício. Aí você começa a fazer um personal. Aí você vai pro personal, ele fala que você tem que fazer dieta. Aí você vai pro nutricionista. Exatamente. Aí mas é uma conexão, porque querendo ou não, a gente trabalha corpo e mente. E tudo tá coligado. As pessoas têm que ter essa ligação, porque uma coisa sozinha não faz. Uma andorinha sozinha não faz verão. Já dizia o ditado. Isso é antigo, hein, gente? Eu não quero dizer minha idade, mas né, isso já é uma coisa antiga, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, você precisa de ter essas ligações de profissionais. E a gente também tem que ter essa percepção, como profissional, de também estar indicando. Olha, o seu caso é estético. Mas se a gente fizer um trabalho conjunto com uma fulana, com esse profissional aqui, vai ficar muito melhor. Então, aí você vai trabalhar as duas funções. Porque, igual você falou, né? Você falou da parte da disfunção erétil, que você entra, né, nesse caso. Eu entro nesse caso, porque quando o paciente chega no meu consultório, trazendo uma questão de disfunção erétil, a primeira coisa que eu peço é que ele vá averiguar primeiro se é de ordem física. Então, eu peço para que ele vá no urologista, faça os exames. Isso aí. Se der tudo certo, aí eu trabalho 100% vertente psicológica. Agora, se tem uma questão de ordem física envolvida, eu trabalho em conjunto com o urologista, entendeu? Isso aí. Então, é um trabalho conjunto. Mas primeiro eu olho qual que é a ordem. Porque pode ser ordem física, ordem emocional ou ordem multifatorial. Exatamente. Que é quando faz a união das duas áreas. A maioria das vezes ela vai para essa... multifatorial. Com certeza, a maioria das vezes. E principalmente depois, pós-pandemia. Eu acho que as pessoas ficaram muito carentes, debilitadas, e a gente sabe que tem quadros aí de depressões por conta disso, né, de muitas pessoas, e isso também influencia na parte sexual. A gente vê tanto o quanto depressiva quanto a ansiedade. Acho que a ansiedade até um pouco mais. Porque hoje a gente pega uma geração muito imediatista. Sim. Então... Eu vejo pela minha filha. Minha filha faz medicina e ela... A questão da minha filha é até engraçado eu falar aqui, né? Ela come bem, ela se alimenta muito bem. Direto eu vou fazer exames para poder ver porque ela tá tão magrinha, porque ela emagreceu tipo uns 5 quilos depois que ela entrou na faculdade de medicina. Mas a questão toda não é o que ela come ou deixa de comer, porque ela come muito. Ela é igual a capivara selvagem. Você bate prato de pedreiro. Aí eu falo assim, gente, não é possível que come desse jeito e tá seca. Aí um monte de exame, fazendo um monte de exames,
nada dá. Tá tudo certo, não tem problema, não tem nada. Aonde que eu fui com ela? No psiquiatra. Psiquiatra rapidinho diagnosticou ansiedade, transtorno, déficit de atenção, toda essa parte de ansiedade, de síndromes, de um monte de coisas que, né, os profissionais dão, mas que faz sentido. Estava ligado por conta de quê? Do imediatismo, da questão de se cobrar muito. Não tira a nota dela tem que ser 10. Se ela tirar 9,8, a menina tá lá numa loucura. Eu falei, gente, eu tirava 7 na faculdade, Maria Eduarda, e eu dava graças a Deus. Eu falei, passei, Senhor. A menina tira 9,8 e começa a chorar. Eu falo, não dou conta, não. Tem que ser 10, 10, 10. Então, assim, eles se cobram. E aí eu falo que já começa esse processo, né? Onde que você já entra com um psiquiatra ou um psicólogo? Nessa hora. Não, tem que entrar, principalmente no processo de ansiedade. Porque a ansiedade, ela atrapalha muito no condicionamento comportamental sexual. Então, assim, é uma coisa que precisa ter uma atenção maior. E não só esse transtorno de ansiedade, como, por exemplo, o TDAH na hora da cama, né? Passou uma mosca, ele vai junto. Então, Imagina, né? então, assim, desfoca muito rápido. Desfoca. E quando desfoca, a chance de você broxar é muito grande, entendeu? O TDAH da mulher não influencia tanto, porque a mulher, gente, ela tem um buraco, ela tem uma lubrificação reserva ali, entendeu? Então, se ela se concentrou por um momento e lubrificou, não seca de uma hora para outra, né? Agora, o homem, se ele desconcentra, tanto que o que o homem faz quando ele quer prolongar? Ele pensa o quê? Na tiazinha, na vozinha, no Flamengo que tá perdendo, se o cara é flamenguista, então... mesmo, gente? Olha só. Eles pensam em várias coisas pra aumentar ali, prolongar, né? Porque se ele ficar sob controle, principalmente do visual, do que ele tá enxergando ali, é muito estimulante. O visual do homem sempre foi muito trabalhado, principalmente pela indústria da pornografia. Então, a gente tem isso daí muito explorado, né, no cérebro masculino, inclusive um pouco mais do feminino. Não porque o cérebro seja diferente, mas aquilo que é mais estimulado torna-se mais desenvolvido. O homem, eu falo sempre pro meu paciente, tive uma paciente que ela falou que ela estava tendo pouco libido, que ela estava preocupada até por conta da linfoplastia, se ia melhorar essa parte. Por quê? A mulher, para ela encher o assoalho pélvico dela de sangue, ela demora aí até ela entrar, né, e sentir o prazer, porque a mulher ela demora mais, é uns 20 minutos. Do homem, 3 minutos. Porque a glande do homem já é exposta. A da mulher não, tá lá às vezes coberta com um monte de pele. Então, para ela ter ela chegar lá no ok, demora muito mais. Então eu falei com ela assim, olha, essa quantidade de pele que a gente está vendo aqui, a gente tem que tirar. Porque aí você vai ter mais sensibilidade na hora que você tiver com o seu esposo, né? Para poder, ou seu namorado, enfim, né? Então, assim, essa questão toda de você estar trabalhando a parte da linfoplastia, eu sempre falo com elas, não é uma questão só da parte que eu vou eliminar ali, você vai ficar com ela bonitinha, mas olha como que muda a vida. Você vai ter uma melhora na relação, você vai ter uma melhora quando você for colocar um biquinizinho, que vai ficar mais bonitinha, você vai ter uma melhora se você tem problemas aí, que eu falo de infecções recorrentes, né? Por conta que ela está exposta, então tudo isso vai melhorar. Então é exatamente isso, é buscar a parte da saúde, pensando que vai melhorar a parte estética, mas também a parte que é funcional. Que ela tem que também sentir prazer, né? Com e não certeza. sentir vergonha, né? Porque eu tenho vários casos de pacientes que têm vergonha dessa área, né, íntima dela, né? O homem, a mulher tem vergonha de estar usando... Fazer de luz acesa. De luz acesa. Que é uma coisa assim que Sei não se deveria, você não deveria ter essa vergonha com seu parceiro, porque o seu parceiro é aquela pessoa que está te acompanhando ali por toda uma vida, né? Dividindo diversas interações. Mas realmente as pessoas têm, e as pessoas até me questionam, Bruna, como é que eu faço e tudo mais. E eu sempre falo que é para trabalhar a autoestima dentro de um processo de psicoterapia, para aceitação do corpo, e trabalhar também as outras vertentes que andam atingindo isso. Mas eu falo que também pode começar por uma dessensibilização gradual. Então, por exemplo, você começa com a luz do corredor acesa, depois você coloca uma velinha acesa dentro do quarto, até para gerar um ambiente romântico,
ou um abajur, e aí a progressão da luz, ela também vai se tornando natural, para que a pessoa se sinta confortável também durante o processo. E isso é muito importante, porque quando a gente pensa do casal ali, né, na intimidade, às vezes tem casais que me procuram que têm 15 anos de casado. Então, quando você faz a parte da estética íntima, você renova os votos do casamento. Eu sempre falo isso. Quer renovar os votos do casamento? Me procurem. Porque eu, com certeza, isso é um presentão, gente. Você imagina um casal ir lá fazer estética íntima? O casal. Que coisa maravilhosa. Os dois estão se presenteando. Isso é renovar os votos. Você que tem 15, 7 anos, quer mexer no... às vezes você tem uma roupinha lá, mas não tá dando jeito, mas o negócio não é roupinha. O negócio é mudar a carcaça toda. Já faz né? Um upgrade aí, ó, que vai ficar top. E aí você vai, joga uma roupinha, joga uma velinha, né? Joga um cheirinho. Mas aí vai estar com o negócio lá calibrado, né? Com a pepeca bonitinha. Ó, top demais. Mas Bruna, falando um pouco sobre essa questão que você falou da vaidade, da autoestima, só para a gente finalizar aqui um pouquinho, esse nosso tempinho já está esgotando, né? Então eu vou ter que já daqui a pouco terminar nosso bate-papo, né? Mas falando um pouco disso tudo que a gente falou aqui, da autoestima, da vaidade, da insegurança, como que você vê, você assim, de fora, né? Como que você vê que essa área da estética íntima veio agora, né? Que a gente sabe que tem muitos tabus ainda, mas falando assim, do profissional para essa área, como é que você vê de fora isso? Eu sempre falo que, assim, já me questionaram várias vezes sobre a questão estética, porque a questão estética ela é muito polemizada dentro da psicologia. Não vou mentir pra você. Por quê? As pessoas têm perdido muito a mão em torno desse processo. E é o que você falou. Muitas vezes chegam pessoas até você com aquela imagem do Instagram. Exatamente. Então, um processo comparativo muito grande. Não, será que se não tivesse esse processo comparativo, a pessoa ia ter a necessidade de fazer aquela mudança? Então, a psicologia, ela traz muito isso. E isso foi uma coisa que eu aprendi dentro da faculdade de psicologia, que eu lembro que eu virei pro meu professor e falei bem assim pra ele: ah, eu quero colocar silicone. Aí ele começou a rir, olhou pra mim e falou bem assim: tá, mas você quer colocar silicone porque tá na moda esse peito chegando primeiro que a mulher, ou porque você realmente quer colocar silicone? Essa é uma pergunta crucial para que você não vá se arrepender depois. Exatamente. Porque não tem nenhum problema você querer trabalhar a sua área externa, né? Sim. Não tem nenhum problema você passar uma maquiagem, você querer fazer algum procedimento, desde que você não esteja fazendo isso por uma pressão social. Exatamente. E aí eu falei assim pra ele: não, mas eu não quero pôr um peitão, não quero que meu peito chegue primeiro, ainda mais que eu sou pequenininha, vai ficar uma coisa bem esquisita. Aí ele falou: tá, então você quer por uma necessidade individual de quando você se olha no espelho. Falei: sim, tanto que eu quero colocar assim, coisa pouca. E aí ele falou: não, então se você não tem o que tá na moda, se você não quer ter o que tá na moda, já é um princípio positivo para que você tenha a percepção de que você quer isso por uma necessidade sua. Exatamente. Então, eu gosto de avaliar isso com meus pacientes. É uma necessidade de uma pressão social ou é uma necessidade do indivíduo Bruna? Entendeu? Então, sempre quando alguém vem com essa demanda estética, eu faço essa análise. É uma demanda social ou uma demanda sua? E se é uma demanda sua, de onde que veio? Exatamente. Deixa eu entender também isso, entendeu? Isso é importante. Então, eu acho que a estética, ela veio para somar. Isso. Eu não sou aquela pessoa radical que fala: ah, não, estética não. Não, ela veio para somar. Ela traz ganhos para a vida do indivíduo, desde que seja de forma equilibrada. Equilibrada é a palavra, desde que seja de forma equilibrada e que não tenha uma raiz dessa pressão social. Sim. É essa a minha concepção. E assim, finalizando aqui, só falar um pouquinho sobre essa questão aí que ela falou, da pessoa procurar, né? É claro que todos os homens querem, eu sempre falo isso, uns centímetros a mais, né? Um calibre a mais, uns centímetros a mais. Mas a maioria que me procura, eles têm muita retração, é muito pequeno. Então, às vezes, eles vão por uma necessidade muito mais do que só para ganhar uns centímetros a mais.
Então, eu vejo até lá no meu TikTok, no meu Instagram, tem uns que mandam mensagem no direct: eu preciso desse tratamento, doutora. Você não tem noção como é que é minha vida. E não sei o que, eles vão mandando para mim, e eu tô precisando mesmo. Se eu te mandar uma foto, você já vai fazer avaliação. Então, assim, a necessidade é muito maior do que só a parte estética, nesse meu caso, né? Mas nós vamos ter que finalizar aqui, né? O bate-papo tá bom, tá gostoso, mas nós vamos ter mais bate-papo aqui. Vocês me acompanham no meu canal, tá? Bruna, foi um prazer te receber aqui. Ai, muito obrigada. Só tenho a Trocar agradecer o experiências convite. com você. Foi uma Maravilhosa, delícia. porque Obrigada. você é muito boa no que faz. E se você ainda não tem uma psicóloga maravilhosa que vai cuidar de você, ó, tá aqui a Bruna, tá? Depois gente, quem quiser me seguir nas redes, eu sempre posto conteúdo lá de sexologia de uma forma leve e divertida. Então é @VilhenaBru, para quem quiser estar acompanhando lá os conteúdos voltados para a área. Isso aí. E fiquem atentos, porque nós vamos ter vários episódios nesse meu canal, Conexões Íntimas. Beijo grande para vocês.